Meus caríssimos alunos, estamos a iniciar o nosso encontro, nossa aula, nosso tema de hoje. Estamos no 7º módulo, Sonhos e Transferências. Hoje vamos trabalhar censura onírica e a função dos sonhos. Temos de início o nosso pensamento retirado do nosso bom dia, que diz o seguinte: o sonho é um eco de um grito que o consciente ainda não ouviu. O sonho é o eco de um grito que o consciente ainda não se deu conta. Pensemos nisso. Bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Desejo a vocês uma boa disposição, cabeça, coração e mente abertos para os desafios, para as provocações da nossa proposta de hoje. Falar dos sonhos na perspectiva da teoria freudiana é um grande encantamento. Vocês estão dando conta disso. Quantas informações que nós desconhecemos. Como nós somos ignorantes. Dizia, quando abri o curso, muitas pessoas não acreditam no inconsciente. Muitas pessoas não sabem da razão dos sonhos. Muitas pessoas estão a perder a riqueza das revelações simbólicas que os sonhos trazem até nós. Bem, vamos ao nosso encontro, sem muitas delongas. Bom dia, pensamento de hoje. O sonho é o eco de um grito que o consciente ainda não ouviu. Pensemos nisso. Tenhamos um bom dia, paz e bem. Diferentemente de outros dias, hoje, após a mensagem do bom dia, da saudação inicial, passo a apresentar os dois instrumentos, as duas reflexões a respeito da frase, do pensamento inicial e depois a respeito da mitologia grega. Somente depois eu entro fazendo uma breve consideração. O sonho é o eco de um grito que o consciente ainda não ouviu. Segundo Freud, pai da psicanálise, ele considerava os sonhos como a via régia, o caminho, a ponte para o inconsciente. Segundo ele, os sonhos são manifestações dos desejos reprimidos e pensamentos que não são aceitos pela mente consciente. Em sua obra Interpretação dos Sonhos, Freud propõe que os sonhos são compostos por conteúdos latentes e manifestos. Conteúdo latente é o verdadeiro significado do sonho oculto nas profundezas do inconsciente, enquanto o conteúdo manifesto é o que lembramos ao acordar. Os sonhos, para Freud, são uma forma de expressão de desejos inconscientes, frequentemente censurados pela nossa mente consciente. Essa censura onírica transforma desejos proibidos em imagens e narrativas que parecem desprovidas de sentido lógico quando acordamos. Porém, por meio da análise, esses sonhos podem nos revelar muito sobre nossos conflitos internos,
nossos desejos profundos. A censura onírica é um mecanismo de defesa que impede que desejos e pensamentos que não são aceitos cheguem à consciência de forma direta. Esse processo é essencial para a manutenção da estabilidade psíquica, saúde psíquica, pois impede que conteúdos que venham a perturbar o sono e, por consequência, a vida consciente possam ser evitados. Durante o sono, essa censura relaxa e permite que os conteúdos reprimidos se manifestem, mas de maneira disfarçada e simbólica. Essa transformação de desejos em símbolos oníricos complexos é fundamental para interpretar os sonhos. Freud argumentava que, por meio da análise desses símbolos e do contexto pessoal de quem sonha, era possível acessar e entender conteúdos latentes, proporcionando uma melhor compreensão dos conflitos internos e facilitando a resolução de possíveis neuroses. Freud acreditava que os sonhos têm uma função essencial de realização de desejos. Eles servem como uma válvula de escape para desejos que não podem ser satisfeitos na vida consciente. Ao permitir que esses desejos sejam parcialmente realizados em um ambiente seguro, os sonhos ajudam a preservar a saúde mental do indivíduo e evita a sobrecarga emocional. Além disso, os sonhos também desempenham um papel vital na assimilação de experiências e na integração emocional. Eles permitem que a mente processe eventos recentes, emoções recentes, experiências recentes, ajudando a elaborar e resolver questões que podem não ter sido completamente compreendidas enquanto acordados. Desta forma, os sonhos contribuem para o equilíbrio emocional e psicológico. A interpretação dos sonhos, segundo Freud, requer uma análise cuidadosa e personalizada. Cada símbolo no sonho deve ser considerado no contexto da vida do sonhador. Não existem significados universais fixos. O mesmo símbolo pode ter diferentes interpretações para diferentes pessoas, em diferentes culturas. A associação livre, onde o sonhador diz tudo que lhe vem à mente sobre os elementos do sonho, é uma técnica fundamental nesse processo. Ao explorar essas associações, o analista, o psicoterapeuta, pode ajudar o sonhador a desvendar os significados ocultos dos seus sonhos. Esse processo de interpretação não é apenas sobre encontrar respostas, mas também sobre facilitar o diálogo entre o consciente e o inconsciente, quando promove uma maior autocompreensão e crescimento pessoal. Em psicanálise, na prática psicanalítica, os sonhos são uma ferramenta valiosa para a terapia. Eles oferecem insights únicos sobre os estados internos do paciente, quando revelam medos, desejos e conflitos que podem não ser aparentes na vida consciente. Ao trabalhar com sonhos, os terapeutas podem ajudar os pacientes a entender e a integrar aspectos reprimidos de sua psique. Esse trabalho pode levar a uma maior resolução de problemas emocionais e a uma melhor compreensão de si mesmo. A análise dos sonhos, portanto, não é apenas uma exploração do passado, mas uma ferramenta ativa de transformação e cura, permitindo que os indivíduos vivam mais de modo pleno e consciente. Pensemos nisso. Apenas um detalhe: observe a imagem que nós temos diante dos nossos olhares. Sempre estou a convidá-los a enxergar para além daquilo que nos é dado aos nossos olhares. Nós temos na marca d'água uma imagem, uma pintura, um ser desnudado diante de uma tela em branco. Por acaso,
não por acaso. Por nossa intencionalidade, por minha intencionalidade, estou a provocá-los na perspectiva de uma linguagem simbólica, que representa essa tela em branco diante de um ser humano desnudado. Pensemos nisso. Um segundo recurso para a nossa reflexão de hoje, da mitologia grega, mito de Sísifo, reflexões sobre a futilidade e a luta humana. O mito de Sísifo, originário da mitologia grega, conta a história de um rei condenado pelos deuses a empurrar uma pedra enorme montanha acima, apenas para vê-la rolar de volta ao ponto de partida, todas as vezes que ele estava prestes a alcançar o topo. Esse castigo eterno simboliza a futilidade e a repetição sem sentido dos esforços humanos. Sísifo é forçado a enfrentar a mesma tarefa árdua e interminável, um reflexo da natureza clínica, cíclica e muitas vezes frustrante da vida. Essa narrativa mitológica ressoa profundamente com a experiência humana, onde muitas vezes nos encontramos a repetir ações e a enfrentar desafios que parecem nunca ter fim. O mito de Sísifo nos convida a refletir sobre a natureza dos nossos esforços diários e a questionar os propósitos e o significado de nossas lutas constantes. Não avançarei no texto, apenas um aperitivo, primeiro movimento, a semelhança das sinfonias, porque os próximos movimentos são organizados a partir desse movimento. Estamos a falar da natureza dos nossos esforços diários, muitas vezes nos encantando, muitas vezes nos decepcionando, mas dentro dos nossos propósitos, a jornada vale a pena. A luta continua, cada dia uma oportunidade de nos conhecermos melhor, de fazermos as coisas melhores. Deem continuidade à reflexão. Passo imediatamente às nossas considerações. Vamos então à nossa breve consideração de uns 10 ou 15 minutos, apenas para um aquecimento, para em seguida apresentar os nossos recursos preparados com muita ternura, muito carinho, muita devoção aos propósitos de cada um de vocês. Estamos no 7º módulo, estamos a respirar um pouquinho já da nossa despedida, da nossa saída. Então vamos às considerações. Hoje o nosso tema, estamos a falar de censura onírica. O próprio nome já nos conduz aos desafios da nossa reflexão. Censura trata-se de um mecanismo de defesa que modifica os conteúdos inconscientes. Mecanismo de defesa que modifica os conteúdos inconscientes para proteção do nosso ego. Evidentemente, estamos a falar dentro da teoria freudiana. Nessa perspectiva, essa censura, ela visa o nosso equilíbrio pessoal por meio dos sonhos. E ela visa o nosso equilíbrio psíquico, emocional e psíquico. Estamos a tratar da nossa estabilidade emocional, que podemos conseguir conhecendo melhor os nossos sonhos. Os sonhos acontecem para repercutir, para fazer diferença, precisamos aprender a decifrá-los. Então, primeira ideia a respeito da censura. Trata-se de um mecanismo de defesa. Uma segunda ideia
distorções de realidade que se apresentam no conteúdo dos sonhos, conteúdo latente, conteúdo manifesto. Já sabemos de 4 ou 5 fenômenos. Condensação, a gente se dá conta, várias ideias em uma pessoa, em um objeto, que são transformados repentinamente nos sonhos. Condensação. Deslocamento de emoções complexas para emoções mais simples dentro dos sonhos. Simbolização que acompanha os sonhos. Já apresentei exemplos a vocês de voos, de fugas, de quedas, de ameaças, de medos, simbolização. O sonho se apresenta dentro de uma elaboração secundária, evidentemente ele pega toda a complexidade dos sentimentos e desejos reprimidos e busca traduzir numa linguagem mais simples, acessível ao nosso consciente, e a questão da racionalização. Então, na distorção, temos condensação, deslocamento, simbolização, elaboração secundária e racionalização ou dramatização. Segundo elemento. Um terceiro elemento a falar dos sonhos, estamos a falar da censura onírica, natureza dos desejos. Natureza dos desejos que se apresentam por meio dos sonhos, por meio de expressões simbólicas. Nada mais é ou nada mais são que expressão dos nossos conflitos internos. Quem não os tem? Quem não os tem? Estamos sempre conduzindo leituras psicanalíticas a respeito das fragilidades humanas. Fragilidades humanas internalizadas com certa frequência que produzem conflitos internos, desejos reprimidos, conflitos reprimidos, desencontros reprimidos. Os sonhos, uma válvula que nós encontramos, podemos chamá-la de uma válvula de escape. Só podemos fazer uso dos sonhos. Os sonhos só têm sentido na medida em que nós temos condições de interpretar. Um outro elemento, talvez seja o quarto, o papel da repressão que experimentamos nos sonhos. Trata-se de negociarmos a censura. Essa censura precisa ser negociada. Identificamos a formação de sintomas a partir dos sonhos. São expressões simbólicas que sinalizam desejos reprimidos, traumas reprimidos, conflitos reprimidos, e que num processo terapêutico se apresenta muitas vezes com a nossa resistência ou a resistência do analisando. Aqui nós encontramos outro mecanismo na relação terapeuta e analisando, que nós chamamos de projeção e transferência e contratransferência. Até aqui tudo bem? Vamos para um próximo passo. É interessante lembrar a vocês que nesse módulo que estamos a trabalhar, 17 horas. Estamos a falar de sonhos e transferências. Nessas primeiras aulas, estou dando uma ênfase maior aos sonhos. E num segundo momento darei uma ênfase às transferências e contratransferências. Bem, avançando. Um outro elemento que precisamos considerar, impacto. Precisamos nos dar conta dos elementos do nosso sonho, que se movimentam, que se alteram por aqueles fenômenos, condensação, deslocamento. Muitas vezes os nossos sonhos são absurdos, são confusos,
Muitas vezes os sonhos são dramáticos, muitas vezes os sonhos são aterrorizantes, muitas vezes os sonhos são prazerosos. Importante lembrar que tipo de sonho nós temos. Ao mesmo tempo, é muito comum o esquecimento dos sonhos. Precisamos fazer um exercício de prática de lembrança, de reconstrução dos sonhos. Evidentemente, se aceitamos o desafio da interpretação, a interpretação é sempre desafiadora. O primeiro e um dos maiores desafios é a memória dos sonhos. Na memória dos sonhos, nós conseguimos dar conta da revelação dos conflitos ocultos. É preciso registrar, é preciso trazer à memória aquilo que nós sonhamos. Nós temos diversos tipos de sonhos. Recentemente falei de uma forma abundante a respeito de sonhos recorrentes, sonhos que sempre acontecem. Eu já lhes disse do meu depoimento, tenho sonhos da minha infância, tenho sonhos da minha adolescência, tenho sonhos da minha formação de adolescente enquanto fiz uma experiência significativa em um internato, da quinta série ao ensino médio, boas lembranças. E na minha idade, depois de meio século, ainda continuo sonhando com aqueles momentos de internato, adolescência, tenho sonhos da minha infância, tenho sonhos da minha vida universitária, tenho sonhos também da minha vida profissional. Tipos de sonhos. Sonhos simbólicos. Muitos sonhos são carregados de simbologia. É importante que eu identifique a simbologia, registre as simbologias para que eu possa descobrir os padrões. Temos sonhos também de ansiedade, sonhos de medo, preocupações. Temos sonhos que são lúcidos, que temos facilidade de lembrá-los. E temos também sonhos proféticos. Evidentemente que numa experiência clínica, numa abordagem terapêutica, essa tipologia é resgatada, a depender das teorias de interpretação do terapeuta, do psicanalista. É importante explorar essa tipologia, importante trabalhar as censuras, evidentemente abaixando sempre a guarda e trabalhando sempre o nosso mecanismo de defesa, que nós chamamos de resistência e revelação, num processo de terapia. A proporção do trabalho em resistência, as revelações se manifestam em maior quantidade. É quando nos damos conta do volume dos insights, das descobertas, da luminosidade que dá juízo, que dá inteligência àquilo que acontece nos sonhos, onde nós experimentamos o processo da catarse, onde nossas emoções reprimidas se nos revelam quem nós somos a partir do inconsciente. Um outro elemento importante que não poderia deixar de lado, o lugar da cultura, as influências culturais. Cada região, cada estado, cada país. Evidentemente, já chamei a atenção que na experiência do sonhador considera o seu contexto histórico, existencial, considera-se sobremaneira a sua cultura. Existe um reflexo social nos sonhos, porque nos sonhos nós experimentamos normas, regras da sociedade, das tradições religiosas, dependendo de qual delas nós temos uma vivência, que se apresentam
na dimensão do proibido, na dimensão do permitido. Então, é necessário realmente uma educação para a compreensão dos sonhos. Uma forma de chegarmos ao inconsciente. Lembrem-se de Freud. Sonho, janela para o inconsciente, portal para o inconsciente. Já nos demos conta do sonho nas artes, nas produções culturais, na literatura, desde o início, desde a experiência das primeiras aulas, estou a fazer uso da produção cultural, no campo das artes e da literatura, e da ciência, filosofia, antropologia, psicologia, teologia, neurociências. Estamos nos dando conta da existência do lugar dos sonhos, como inspiração, como realidade. Finalmente, o futuro. O futuro é um futuro promissor, pelo lado das pesquisas, pelo lado das tecnologias, pelas visões interdisciplinares, transdisciplinares, multidisciplinares. Estamos diante de novas técnicas, estamos diante de novas práticas. Tudo isso nos anima, tudo isso nos motiva, tudo isso nos põe no jogo. Resultado? Crescimento, nosso crescimento pessoal. Eu sempre trago para o plural, porque, evidentemente, estamos a falar no coletivo. Não importa se estudante em psicanálise, se psicanalista. Estamos sempre num processo de formação. Estamos sempre num processo de terapia, de análise pessoal, de autoanálise. Do ponto de vista do desenvolvimento pessoal, ganhamos nos conhecendo melhor. Lembre-se da frase, já nas primeiras aulas, conhece-te a ti mesmo. Gnot Selton, conhece-te a ti mesmo. Nos damos conta do nosso crescimento pessoal na medida que enveredamos por esses caminhos, por esses labirintos da psicanálise. Nós crescemos e nos damos conta, temos consciência desse crescimento. Nos damos conta de que conseguimos integrar experiências fragmentadas e reprimidas. A proporção de vencer a fragmentação e a repressão, nos damos conta de um poder que nós temos, que nós chamamos de resiliência. Essa capacidade assertiva de fazer da melhor maneira. Fazer da melhor maneira o sentido e os propósitos da vida. Tudo isso nós chamamos de transformação. Buscar a transformação por meio da psicanálise. Bem, vamos ao segundo momento das considerações, porque eu estou a observar o tempo e estamos avançando demais. Antes de passar aos recursos didáticos e pedagógicos, ainda uma insistência em relação à função dos sonhos. Sabemos que na teoria freudiana, o papel dos sonhos, de um modo carinhoso, Freud dizia, trata-se da janela para acessar o inconsciente. O sonho, janela para acessar o inconsciente. Evidentemente, estamos a falar dessa realização simbólica dos nossos desejos por meio dos sonhos. Por meio dos sonhos, nos damos conta da revelação de conflitos internos que carregamos. Tudo isso expresso por meio de metáforas e símbolos, que é a linguagem dos sonhos. Evidentemente, precisamos ter uma habilidade para interpretar. Para isso, podemos fazer uso da técnica freudiana, que nós chamamos de associação livre, considerando sempre o contexto pessoal, o contexto do sonhador,
considerando sempre o simbolismo nos sonhos, que se circunscrevem, o simbolismo circunscreve a cultura local. Precisamos decodificar essa simbologia. Na medida da decodificação, atingimos aos insights terapêuticos, evidentemente, numa relação terapeuta e analisando. Os sonhos nos permitem diagnósticos com muita precisão. Por meio dos sonhos, conseguimos identificar padrões, recorrências. Nos damos conta dos reflexos de transtornos psíquicos. Os sonhos manifestam os reflexos de transtornos psíquicos. E, por meio dos sonhos, podemos nos dar conta do progresso, avaliar o nosso progresso, o nosso crescimento. Podemos dar conta das manifestações de ansiedade e de medos que aparecem por meio dos sonhos. Com isso, estamos a acessar insights, muitas vezes encontrados em relações passadas, guardadas pelo nosso inconsciente. Em síntese, estamos a falar dos sonhos e, por meio dos sonhos, a possibilidade da resolução de conflitos. A positividade dos sonhos, os ganhos e benefícios dos sonhos, nós colocamos na catarse emocional. Essa liberação de traumas, de desejos reprimidos. Com sonhos, podemos elaborar os nossos traumas. Com sonhos, podemos reconhecer os nossos desejos mais íntimos, mais escondidos. Com sonhos, podemos transformar os nossos símbolos que aparecem nos sonhos. Na medida em que vamos decifrando, os símbolos também vão mudando. Com sonhos, estamos a integrar nossas experiências do presente e nossas experiências do passado. Tudo isso se apresenta num resultado final, que é o desenvolvimento pessoal, nosso crescimento, nosso autoconhecimento. Com os sonhos, quando deciframos os sonhos, por meio dos sonhos, nós podemos encontrar no sonho um instrumental para mudar nossas percepções. Nós encontramos um instrumental para melhorarmos a nossa identidade, para formarmos a nossa identidade, para superar os nossos limites. Já sinalizei a vocês, muitas vezes as linhas são tênues entre o limite verdadeiro e o limite falso. Terminando a nossa reflexão, passamos dos 15 minutos, passamos dos 30 minutos, vamos fechar. Importante ainda destacar a transferência ou as transferências e contra-transferências, que será motivo dos próximos encontros, daqui a 2, 3 aulas. Relação entre terapeuta e analisando. É preciso explorar os relacionamentos, terapeuta e analisando, e nos darmos conta do processo da transferência e contra-transferência. No processo dos sonhos, na experiência dos sonhos, podemos, por meio dos sonhos, explorar os relacionamentos do passado. Podemos, muitas vezes, reviver a experiência dos sonhos na pessoa do terapeuta. Nossos conflitos de relacionamentos, passados e presentes, se apresentam na relação terapêutica. Nessa experiência de transferência contra transferência, conseguimos, desenvolvemos os insights relacionais. Fechando, os sonhos em termos de desafios, estamos diante de uma complexidade simbólica que se apresenta nos sonhos, estamos diante da subjetividade do sonhador,
Estamos diante da resistência de quem sonha. Por meio dos sonhos, da memória dos sonhos, muitas vezes numa relação terapeuta e analisando, os sonhos e a memória se apresentam de um modo inconsistente. Precisamos ter habilidade para identificar. Finalmente, é necessário uma formação honesta, é necessário uma boa experiência da parte do futuro terapeuta, do futuro psicanalista, para que ele tenha domínio de habilidades necessárias para trabalhar essa complexidade, para trabalhar o sonho como recurso em terapia. Evidentemente, hoje em dia, nós temos uma diversidade de abordagens terapêuticas. Quando nós a fazemos por meio do sonho, devemos estar atentos dos procedimentos numa psicanálise clássica freudiana e, ao mesmo tempo, nos darmos conta de outras teorias, por exemplo, terapias junguianas, onde se trabalha os arquétipos e o inconsciente coletivo. É bom lembrar das abordagens interdisciplinares que sempre nos ajudam, enriquecem e agregam valores, terapias cognitivo-comportamentais, sempre associadas, sempre agregando vitalidade. Lembramos do mindfulness, quando falamos de relaxamento, e considerarmos sempre as pesquisas atuais, as pesquisas científicas. Bem, paramos por aqui. Passo a apresentar a vocês agora nossos recursos didáticos e pedagógicos para fundamentar, para aprofundar, para trazer novas camadas de imersão, de mergulho, de mais conhecimentos. Lembrando, está em anexo o nosso famoso mapa mental. Aqui nós temos censura onírica, distração e distorção pelo ego, uma excelente estrutura dos temas que aparecem nos artigos apresentados a vocês para o primeiro contato, para um conhecimento inicial. Aqui temos então a estrutura da censura onírica, depois vocês se voltem a ele. Um outro mapa mental, nós temos a função dos sonhos no processo psicanalítico. Bem elaborado, apresenta uma belíssima síntese, vale a pena depois, com calma, no silêncio, no melhor momento de reflexão, de estudo, você possa destilar, possa saborear esse material. Vamos para o próximo recurso. Aqui nós temos o texto tirado do Instituto Brasileiro de Terapias Holísticas, onde eu sempre faço uma leitura dirigida. Fica a critério de vocês depois de uma leitura em busca de mais e de melhores informações. Esse é o tema, censura onírica e inconsciente. O segundo artigo, texto, para leitura dirigida, psicanálise e os sonhos no processo terapêutico. Também tirado do blog do Instituto Brasileiro de Terapias Holísticas, onde vocês poderão depois apreciar com calma, porque vale a pena. Coloquei o material nosso numa sequência para nos ajudar. Então vamos às leituras psicanalíticas. A primeira, sempre a respeito de uma personalidade. Hoje estamos com Ludwig Wittgenstein, Vida Interior e Contribuições Filosóficas na Lente da Psicanálise. Vale a pena, sempre a intenção nossa, trazer sempre um personagem histórico, não importa de que ramo, de que ciência, mas que esse personagem tenha experimentado uma vivência, muitas vezes conflitiva, quando se trata do próprio psiquismo, da própria saúde mental, que sempre tem um reflexo positivo em termos de superação e produção. Vale a pena? Ludwig Wittgenstein, um filósofo do século XX.
Vamos para o segundo texto. Aqui nós estamos a falar de sexualidade na arte e na literatura, expressões e influências à luz da psicanálise. Então, sexualidade como força motriz, influência na psicanálise e na literatura, contribuições dos discípulos de Freud, relevância para o século XXI e, finalmente, reflexões finais, aplicações práticas. Vamos para um outro instrumento, o outro recurso, terceira leitura, no campo da psicologia da aprendizagem, gamificação e o engajamento dos alunos, contribuições da psicanálise freudiana para o século XXI. Vale a pena? Vale a pena. Como sou também da área da educação, com muito carinho sempre trago uma contribuição pedagógica no diálogo interdisciplinar entre a pedagogia e a psicanálise. Vamos para a próxima leitura, fragilidades humanas, hoje o tema depressão, compreendendo e tratando por meio da psicanálise freudiana no século XXI, raízes da depressão, papel dos discípulos de Freud em relação à depressão, depressão e trauma na conexão psicanalítica, importância da relação terapêutica e relevância da psicanálise no século XXI diante da depressão. Perfeito? Vamos para o próximo. Estrutura da personalidade, sempre um tema relacionado à estrutura da personalidade. Hoje temos direitos humanos e minorias. Perspectiva, evidentemente, sempre na perspectiva do século XXI. Psicanálise e direitos humanos, valorizando a diversidade sexual, reconhecendo a diversidade racial, inclusão de gênero na psicanálise, promovendo sempre uma psicanálise inclusiva. Grande valor, grande bandeira do Instituto Brasileiro de Terapias Holísticas. Vamos para a próxima leitura e última, sempre um pensamento de efeito. O pensamento de hoje, o pensamento que se apresenta no texto, a cultura do cancelamento é o superego da sociedade digital, impondo suas normas com a rapidez de um clique. Esse tema, essa frase de efeito, eu já fiz uso dela, a criei e fiz uso dela em um dos bons dias. Provavelmente, durante a finalização do curso, pode ser que eu traga essa reflexão. Então, temos nesse pensamento uma reflexão: superego e a cultura do cancelamento, rapidez do julgamento e a falta de reflexão, consequências psicológicas do cancelamento, necessidade da empatia e compreensão, uma das bandeiras também do Instituto, do nosso curso de psicanálise, a empatia, o coração daqueles que procuram um propósito na vida. A empatia é um coração do propósito do sentido existencial. A gente já se deu conta por meio de várias abordagens. Finalmente, caminho para uma sociedade digital saudável. Vamos para agora, mudando das leituras psicanalíticas para a proposta das 3 redações temáticas. A primeira redação temática, psicanálise feminista, tem muitos que se interessam, vão caminhar nesse sentido, reavaliação de conceitos freudianos e novas perspectivas, investigação das críticas e contribuições das teorias feministas, aqui eu preciso melhorar aqui, das teorias feministas à psicanálise, incluindo a reavaliação de conceitos freudianos sob uma ótica de gênero e a inclusão de novas perspectivas sobre a sexualidade e identidade. Fantástico, quem gosta do tema e quer aprofundar, pode ser até um nicho do trabalho, uma redação, uma proposta de redação com 978 palavras, sempre a lembrar. Proposta de vocês, redação básica,
1.500, redação intermediária, 3.000, redação temática avançada, 4.500 palavras. Vamos para o próximo tema. Aqui nós temos o segundo tema, psicanálise e existencialismo. Vejam, diálogo com a filosofia, fusão de perspectiva no século XXI. Exploração da fusão entre psicanálise e filosofia existencialista, destacando o trabalho de Jean-Paul Sartre e outros pensadores que integram questões existenciais, a prática e teoria psicanalíticas. Muito bom, vale a pena, está bem elaborado, modéstia as favas, e fechando com, não coloquei o número, 945 palavras. 945 palavras. Observem, o quadro aqui ele está completo, uma linguagem subretícia, uma linguagem simbólica. Veja a maravilha dessa pintura. Bom, vamos para a última leitura, a última proposta de redação temática, psicanálise e estruturalismo, intersecções e influências no século XXI. Psicanálise e estruturalismo, estamos ainda dentro da filosofia. Estudos sobre como o estruturalismo influenciou a psicanálise, especialmente através das figuras como Claude Lévi-Strauss e sua abordagem à análise estrutural das narrativas e mitos em contextos clínicos. Apenas um minuto. Bem, recuperando a pronúncia Lévi-Strauss e sua abordagem à análise estrutural das narrativas e mitos em contextos clínicos. Perfeito? Com isto, nós temos as 3 propostas de redações, como nós combinamos, sempre em cada aula, em cada encontro, 3 propostas, até atingirmos 180 propostas temáticas de redações para exercício de vocês. Bem, estava com a garganta seca, vamos finalizar o nosso trabalho. Caminhamos bem com o tema de hoje, sonhos, sempre a nos desafiar. Vale a pena o estudo, vale a pena dominar, vale a pena desenvolver habilidades para trabalhar os sonhos, de modo especial aqueles que se propõem ao mercado de trabalho na condição de psicanalistas. No entanto, para muitos que aqui estão presentes conosco, com outras motivações e outras razões e outros propósitos, não existe nenhum impedimento para dominar a arte dos sonhos por meio de técnicas, de modo especial, por meio das técnicas do legado freudiano. Bom trabalho, bom estudo, até nos vermos novamente.